E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ler em Atos, capítulo 1, somente o versículo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Pode sentar. Deixa eu comentar mais um pouco sobre a noiva unida. A mensagem do sinal, parágrafo 96, ele começa assim: tem de ser, porque uma mulher e seu marido torna-se um, e também a noiva e Cristo torna-se um. O ministério da noiva é o ministério de Cristo, e o ministério de Cristo são o mesmo. Quer dizer, o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Isso não está dizendo o ministério da noiva como sendo do irmão Brana. Nós temos que aprender que sempre a noiva sai de um homem. A Eva saiu de Adão, a noiva saiu de Cristo, aquele dia no Calvário. E as pessoas não têm revelação que é o principal, que a noiva saiu dos selos. Cristo é os selos revelados. E estes selos estavam escondidos num vaso de barro chamado William Marion Branham. Sempre você tem que ver este ministério da noiva e o ministério de Cristo ser o mesmo. O que fez Jesus? Aqui o escritor diz acerca do que Jesus começou a fazer. Não só começou a fazer, mas a ensinar. Você vê o livro de Atos,
tem coisas que não tem nos evangelhos. Porque Jesus não podia ensinar o que os apóstolos iam ensinar. Porque Jesus era a manifestação do Pai em carne, e agora a igreja, aquela que Jesus gerou, ia produzir também uma mensagem. Por isso você tem a doutrina dos apóstolos, e não adianta você procurar a doutrina dos apóstolos dentro dos 4 evangelhos. Você tem que saber que aquela doutrina dos apóstolos eram o Espírito Santo dando aquele ensinamento através da igreja, que é a noiva, a que saiu lá no Calvário. Agora, essa que saiu no Calvário e pregou no Pentecostes, e foi uma igreja maravilhosa, lá na frente, anos depois, ela começou a esfriar. Foi ali que ela esfriou, na era de Éfeso, ela já esfriou. E muitas vezes o crente, ele começa bem e depois ele esfria. Muitas vezes o casamento começa bem, depois esfria. Tem que tomar cuidado. Por isso Deus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela primeira qualidade que você tinha, aquela primeira ação, aqueles primeiros desejos que você tinha como marido e mulher, e aquilo é abandonado. Você já não tem mais aquilo, não sente mais aquilo. Foi o que a igreja passou a viver no tempo de João, em Apocalipse. A igreja já estava fria e Deus não podia fazer outra coisa senão advertir aquela igreja: tenho, porém, contra ti. Aí poderíamos, em cada um de nós, Deus chegar e dizer: eu tenho, porém, contra o seu casamento. Eu tenho, porém, contra a sua unidade, que você não é o mesmo homem que foi lá no início, que conquistou sua esposa. Eu não pensei em falar nisso, mas eu tenho que falar agora. Tenho, porém, contra ti que você não é aquela mulher que olhava no seu esposo e sentia bem. O cheiro do suor dele era prazer. Hoje, vai para lá, porque a coisa mudou. Não quer dizer que você tem que ficar sem tomar banho. Ainda que João Batista ficava 3 meses. Não era uma vida fácil, não. E as pessoas, muitas vezes, elas tornam relapsas, relaxadas, no amor, na qualidade do amor, na qualidade de tratamento. Então, a gente pensa em falar noiva unida, vem um casamento unido, pastor e igreja unido, uma mensagem unida, formando um grupo de evangelistas, pastores, doutores, unidos, profeta, unidos numa só fé. Porque ele começou a fazer, mas ele não terminou. Está escrito, ele começou a fazer e a ensinar. Aí depois ele veio já dando a sequência através dos discípulos da igreja, a qual era aquela esposa que saiu dele no Calvário através daquela lança romana que furou o seu peito e jorrou água, sangue e vida. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali estava formando esta igreja. E ela foi formada no Pentecostes. Ela estava boa, ela estava alegre, ela estava como bêbada.
porque eles chegaram a considerar os crentes daquele dia cheios de mosto, quer dizer, cheio de vinho. Mas era a alegria que eles tinham. E que depois essa alegria foi terminando aos poucos, e quando chegou em Apocalipse, você vai ver Deus já lamentando da igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Teu primeiro amor, teu primeiro sentimento, tuas primeiras ações, aquilo que você sentia em estar junto, aquilo que você sentia comigo no Pentecostes. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste aquilo, que vocês oravam, que vocês choravam. Bom, isso aí vocês aplicam na vida de casal. Vocês que estão aí me ouvindo, esta mensagem, ela vai longe, certo? Ela vai longe. Nesse último dia, nós estamos tendo aquele ministério que a irmã Brana teve no seu dia, que todos nós aprendemos através das fitas do irmão Brana. Todos nós aprendemos. Mas sobre esta noiva do último dia, você precisa ainda aprender. Teve um tempo que você aprendeu a noiva de Cristo, e durante toda a era da igreja, quase 2000 anos, nós aprendemos aquilo, mas depois ainda tinha mais luz para vir, que Deus não podia dar para a igreja. Tinha que esperar vir a história de cada manifestação da era da igreja, até chegar Laodiceia, para ele poder fazer outra manifestação, como foi feita ali atrás, Deus em Cristo. Cristo na igreja, isto era, Cristo no Pentecostes, Cristo no povo, para que esse povo pudesse estar restaurado e indo para o milênio. E eles foram perdendo aquilo que Deus havia dado, perderam a unidade. Por isso a noiva, ela tem que ser unida, ela não pode ser toda despedaçada, como nós a vemos no mundo inteiro. Não, ela é unida. Agora, quem faz esta união é a palavra que você casa com ela. Aí forma aquela unidade que você começa a não relaxadamente, mas que você começa com prazer. Assim como começamos no Pentecostes. Agora, após a revelação dos selos, nós temos que começar outra vez. E aí sabe que vamos dizer aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas só começou, e tinha que vir os dias da voz dos 7 anjos para terminar o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E não somente isso, depois teria que sair uma noiva de dentro desse ministério. Esse ministério é um homem, tem que se ver isso. O ministério de Deus na terra era um homem, Jesus. O ministério de Deus na terra nesse dia do ômega é um homem, Brana. Tem que sair de dentro de suas mensagens, de suas inspirações. E estas mensagens são os selos revelados. Não é primeira e segunda etapa. A primeira e segunda etapa não era a mensagem do profeta, mas a mensagem dele era exatamente a terceira etapa, que não podia dizer a ninguém, e ele tinha pregado essa terceira etapa, e ela estava em segredo dentro do povo. A maioria não quer dar valor. O problema é esse, não dá valor, por isso não tem unidade. Eles têm unidade com tudo, menos com Deus. Deus é a palavra, e Deus é a palavra do dia que você vive. A gente podia ficar repetindo coisas aqui, Deus é a palavra do tempo de Lutero, o justo viverá pela fé, do tempo de Wesley, da santificação, do tempo pentecostal, que foi a restauração dos dons, mas e do tempo do irmão Brana?
Deus é a palavra do tempo do irmão Brana, que foi uma mensagem revelada. Veio a abertura dos 7 selos para toda a igreja. Aí começa uma igreja avivada com esta abertura. E eu vou te dizer que no tempo do irmão Brana ele pregou e eles não perceberam durante aquela semana. Era uma semana de pregação para poder gerar uma noiva. Uma semana, 10 mensagens. Brana pregando para gerar uma noiva. É como Jesus pregando para gerar uma noiva. E ela veio no Pentecostes. Brana pregando para gerar uma noiva. E ela tem que vir na revelação dos selos, na terceira puxada. Mas as pessoas não valorizam isso. Elas não valorizam. Escuta mais um pouquinho. Aí o irmão Brana continua aqui. E recordem, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca do que Jesus começou a fazer e continuar a fazer. Sua morte não a deteve. Não, Senhor. Ele voltou. Como no Pentecostes, ele voltou. Não uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa. O problema é as pessoas não perceberem que a mesma pessoa tem retornado dentro de um corpo humano. Aquela mesma pessoa, que é o Espírito Santo, retornou dentro de um corpo humano. Como Jesus era a pessoa do Espírito Santo. Agora Jesus morreu e o Espírito Santo que operou em Jesus tinha que vir para operar na igreja. Aí ele desceu no Pentecostes e operou na igreja. A mesma coisa você tem que ver nesse dia final. Por isso as pessoas querem anular o ministério da noiva, fazendo uma doutrina totalmente errada de que William Branham é a noiva. William Branham é o profeta da noiva. William Branham é Deus manifestado em carne para preparar uma noiva. Irmão Branham mesmo já pregou, a noiva ela é pequena. Irmão Branham diz, a noiva é uma mulher. Não é um homem, você não pode pegar um homem e dizer que ele é a noiva. Esse é o espírito do tempo que você vive. Que você está captando esse mesmo espírito de uma forma errada. Mas as pessoas não captam a mensagem como ela é. Quando vem o profeta e prega a mensagem, tem que sair um povo de dentro daquela mensagem, que é a noiva do dia. Não é o William Branham. O William Branham é o pregador, é o que tem a mensagem, é o que manifesta uma mensagem para a noiva. Presta atenção, eu não quero ir muito longe, mas aqui está. Mas a pessoa voltou na forma do Espírito Santo, e para continuar a obra, disse o livro de Atos, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Esse é o sinal, esse é o indicativo. É para mostrar para nós que o que Jesus fez nos dias de sua carne, ele fez na igreja nos dias dos apóstolos. O que Jesus fez nos dias da sua carne, no entardecer, agora Jesus está fazendo na carne da igreja. Ele fez na sua carne um corpo, um homem. É dali que sai a igreja. A igreja nunca foi tirada, nunca pegou um homem e fez dela uma igreja. Você tem um homem para representar a noiva, como Enoque representa, tipifica a noiva, mas ele em si não é a noiva, ele representa a noiva. O que nós vemos é a mesma coisa. William Branham representa a noiva, mas a noiva é o ministério que sai da mensagem dele, é aquilo que ele pregou. A noiva foi o que Jesus pregou nos 4 evangelhos e saiu
em porção dobrada para a igreja no Pentecoste. Você tem que ver que a mesma coisa agora é com o profeta da era. Presta atenção, eu coloquei isso na internet, hoje eu estou fazendo alusão desse parágrafo. É que eu tomei de outros irmãos também, que estavam na internet, né? A gente aproveita que um lê, coloca lá, você vai lá, lê, gosta daquilo e faz uma mensagem. O que faremos, ou o que farei com Jesus chamado Cristo, pregado em 24 de novembro de 63, parágrafo 123. Eu queria ler só o 123 e o 136 para a nossa meditação, porque a noiva, ela é unida, mas ela é unida como? Escuta bem. A próxima coisa é crucificar. A mesma coisa agora, fazendo com que todo aquele que não se unir com eles, o irmão Brana falou no seu dia, ainda não aconteceu isso até hoje, de uma maneira geral. Nós estamos aproximando destes acontecimentos. Sejam presos e não lhes permitirá pregar. Vem vocês, e isto crucificará novamente a palavra vindicada da promessa. Nos dias do irmão Brana, eles já estavam crucificando a revelação dos selos. Quando chega no período da noiva, eles estão crucificando esta noiva, porque é a promessa de Deus para o dia. E eles crucificam ela também. Eles crucificaram Jesus. Crucificaram Jesus agora no entardecer. Crucificam a noiva que sai dos selos, dos trovões, do novo nome. Eles estão crucificando. O que eles vão fazer? Vão parar de pregar. Você sabe que já tem leis para isso aí. Já tem leis que você não pode nem expulsar demônio, porque demônio é uma religião. De primeiro para nós, demônio era uma legião. Agora não, demônio agora é uma religião. Então você não vai poder, escuta o que o irmão Brana diz aqui, não mais serviço de cura, não mais orações pelos enfermos. Não, senhor, você não pode fazê-lo. Não, senhor, você virá através do concílio de igrejas, ou você não o tem. Tem que estar unido com eles, ou você não pode pregar, porque é uma unidade também que está sendo formada, outra vez entre a igreja, o Estado, como foi formado lá atrás. Eles estão formando agora outra vez. Isso tudo tem que ter uma unidade de toda igreja, de todas as denominações, e eles estão unidos para isso. O irmão Brana chegou a dizer aqui no 130 desta mensagem, o que farei com Jesus, chamado Cristo, a igreja católica e as igrejas protestantes não tornarão amigas. Elas parecem dar uma demonstração de amizade, de amigos. Eu lhes tenho dito isso tudo pelos últimos 30 e poucos anos, lá no tempo do irmão Brana, com mais 60, e a pessoa já faz 90 e tantos anos. Eles se unirão e vocês veem exatamente o que estão fazendo agora. Os protestantes nunca serão católicos, porém eles serão uma irmandade associada. E diz, você não precisa largar de ser protestante. Você pode ser protestante, assembleano e assim por diante. Você só tem que associar. É uma marca da besta, a imagem da besta. E todos vão falar a mesma coisa. Todos vão pregar a mesma coisa. Vai ser obrigado a pregar a mesma coisa, ou nós nos calaremos. Certo? Como não vamos pregar a Santíssima Trindade deles, vamos calar. Como não vamos falar da forma que eles falam e rezam, vamos parar. Escuta agora 136. Note
a filha de Deus, a igreja, a noiva, é também um produto de Deus e sua palavra juntos. O Espírito Santo, unindo-se num corpo de carne, produz o Filho de Deus. Olha para você ver, o Espírito Santo, unindo num corpo de carne. É isso que você tem que ver em Jesus. O Espírito Santo unindo-se em um corpo de carne. Então, você tem que ver que produz o Filho, produz o Filho de Deus. O Espírito Santo unido num corpo de carne, produz o Filho de Deus. Um produto da justiça de Deus. E no último dia, aí vem, podia ter parado ali e falado só de Jesus, só desta justiça, só desta unidade do Espírito, unindo a um corpo de carne, formando o Filho de Deus, Jesus Cristo. E no último dia, que foi nos dias do irmão Brana, como se nos tem dito, como nos dias de Sodoma, São Lucas 17, 26 a 30, nos dias do Filho do Homem, outra vez aquela manifestação, como nos dias de Jesus foi o Filho do Homem, agora Jesus outra vez, Filho do Homem. E para formar Jesus, Filho do Homem, o que se faz? O Espírito Santo desce num homem. É no último dia, no tempo de William Branham, o Espírito Santo descendo num homem, para formar agora esse ministério outra vez, para a igreja. A noiva será unida. Agora você vê, essa é a parte feminino. A noiva será unida pela palavra de Deus manifestada em carne. Qual foi a palavra de Deus que manifestou em carne? Foi Branham. Foi Apocalipse 10, de 1 a 7. A noiva é unida por aquela palavra. Aquela mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7, produz a noiva. Branham não é a noiva. Ele, com a mensagem dele, produz esta noiva. Vou repetir. A noiva será unida pela palavra de Deus manifestada em carne. A palavra de Deus manifestada no tempo do irmão Branham foi exatamente várias palavras, várias mensagens, vários capítulos, mas Apocalipse 10, de 1 a 7, foi o principal que você vai ver para unir com São Lucas 17, 26 a 30, que é a manifestação do Filho do Homem, que é Deus em carne, Deus unindo com o homem. Filho do Homem é Deus unindo com o homem, outra vez. E quando Deus une com o homem, ele produz uma esposa. Daquela mensagem, daquela costela, sai uma esposa que é dominada, uma esposa que é amada por ele, uma esposa que não vai fazer como aquela igreja primitiva que começou bem e foi uma relapsa já na primeira era da igreja. Deus diz: eu tenho contra ti. Por isso, irmão Branham diz que a noiva de Adão caiu, a de Cristo caiu em Niceia. Ele diz: mas esta do último dia não cairá, porque ela está ordenada a não cair. Agora, por que ela não cairá? Porque ela saiu desse produto do último dia. Cada uma teve que cair, para que viesse o outro trazendo uma outra manifestação. Mas nós estamos na última manifestação de Deus para o povo gentil. Esta não cairá. Esta qual? Não é esta Branham. Esta noiva
que saiu do irmão Brana, do ministério dele, como uma costela. Oh, vocês não têm Bíblia para isso. Você só tem Bíblia mostrando que ela é uma mulher. E para ela ser uma mulher, ela tem que sair de um homem. Foi assim que aconteceu com Eva, foi assim que aconteceu com a igreja no Pentecostes, e é assim que tem acontecido com a noiva do último dia, que após a revelação dos 7 selos, o irmão Brana estava mostrando claramente que a noiva já estava ali, na terceira puxada. Mas estava ali como? Você nota através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha para você, não é através de Brana, ela estava ali manifestada através do quíntuplo de Efésios. Porque você vai encontrar a unidade, deixa eu ler isso aqui para mim encerrando, você vai encontrar a unidade exatamente quando você tem estes ofícios operando. Agora, você não tem mais o profeta hoje, que ele já partiu. Então você precisa de uma noiva profeta, de uma palavra profética nesse dia. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Agora, a unidade da fé não é um crer que o irmão Brana é a noiva e outro crer que a noiva saiu do irmão Brana. É uma unidade de fé. A unidade de fé não é apenas esse povo crendo que o Cordeiro está no trono, quando o irmão Brana diz que para revelar os selos, o Cordeiro saiu do trono. Eles crendo que ele é Cordeiro, e o irmão Brana diz que agora ele é leão. Isso já manifestou. Então você tem que ter uma unidade com esta palavra, com este quíntuplo. Onde está o quíntuplo que prega isto? Ah, a gente vai encontrar 1 ou 2, 3. É poucos que prega isto. Então você não vai encontrar aquela noiva nesses grupos. Você vai ter que encontrar esta noiva exatamente com estes 5 ministérios. E o ministério profético desse tempo final era saber o que era a terceira puxada. O que aconteceu, o que são os trovões. Para saber disto, precisava-se do ministério profético. E a esposa se manifestou. Certo? É o tempo que ela se manifestou com este ministério que você está vivendo através dele desde o ano 2000, que nós não sabíamos destas coisas, ninguém sabia, e Deus deu estas coisas. Aí esta igreja tem o assim diz o Senhor. Esta noiva tem o assim diz o Senhor, porque ela não tem só evangelista, pastores e mestre. Ela é profeta. Amém? Eu creio que isso aqui é o suficiente para a gente entender. A noiva será unida pela palavra de Deus manifestada em carne. Brana foi a palavra de Deus de Apocalipse 10, de 1 a 7, manifestada em carne. A noiva é unida por esta palavra. A noiva é unida por este ministério. O que ele pregou é o que faz nós unirmos com Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por este privilégio de poder crer na sua palavra, ainda que no mundo que se fala em unidade, mas não a tem. E vamos continuar falando numa noiva unida, e tem que ser unida ela própria, porque unida com outras não tem jeito. Formaria a marca da besta. Mas ela é unida com a palavra feita carne do dia. Quando o Senhor fez carne nos dias do irmão Brana, porque foi os dias do Filho do Homem, Jesus Cristo num homem, operando num novo nome.
Jesus já estava operando no novo nome. Foi isso que a voz disse para ele: se você fizer as pessoas crer em ti. Porque Deus diz assim, porque Deus estava nele. E o povo tinha que crer nele. E hoje estamos olhando lá para aquele tempo, para crer naquilo que as pessoas hoje estão abandonando. Mas nós continuamos crendo, assim como Jesus esteve nas eras, esteve nos apóstolos, esteve encarnado em William Branham. Agora o Senhor está em sua igreja. Obrigado, Pai. Faça-nos mais amantes, dominados por sua vontade, por sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.